Boa noite aí, pessoal. Sejam bem-vindos à live aí, mais um momento especial nosso aqui, mais um bate-papo também, né? Com esse grande rapaz, Hugo Peron. Vamos falar um pouquinho dele já já. Estamos aguardando ele entrar aqui já. Pessoal do Suplemento, Daniela, André Coco e parceirão. Obrigado aí pela presença. Boa noite. É isso aí. Vamos já entrando aí também, Leandro Lemes. Top. Esperar mais um pouquinho aqui. Hugão, convidado. Valeu, André. Brigadão aí, viu? Tudo de bom. É isso aí. Tô tentando fazer ele entrar aqui, mas ele não tá conseguindo. Vou convidar de novo aqui. Aê, garoto! Fala, meu companheiro. Como é que você tá, meu companheiro? Bom demais, e você? Rapaz, se melhorar, vira festa. Então tá bom. Eu também tô Como é que zero. estão as coisas aí? Tá bom. Tirando uma sinusite brava aqui, tá bom. Rapaz, mas tá todo mundo atacado com esse trem, hein? Depois de velho, descobri que eu tenho alergia de poeira de curral. Aí adiantou muita coisa, né? Aí é brabo, hein? Eu tinha Você tido não veio buscar sua proteção aqui, ó. Vai sofrendo aí, tá vendo? coisa. Tem que pegar, inclusive tem que pegar, porque final de semana tem uma fazenda braba ali pra nós atacar também. Olha aí, bom demais da conta, cara. Você tá doido. Deixa eu só colocar o moderador aqui. Vou puxar aqui. Prontinho. É isso aí, filho. Pronto aí para começar o diálogo? Tem 34 pessoas na live aí. Muito bem. Muito obrigado aí pela presença de todos aí. Acho que Agora tem eu acho muito que da sua turma também aí, né, Hugão? eu acho que tem uma turma entrando aí agora, que receberam a notificação agora que eu tô aqui. Agora acaba de entrar todo mundo aí. Não, bom demais. Se quiser esperar uns 2 minutinhos aí enquanto a turma dá uma posicionada pra gente começar, né? A gente tem aí uns 30, 45 minutos de diálogo aí falando. E agora? Né? O pasto secou. E agora? Como é que fica, né? O Como é, que fazer agora? como Né? é que o Acho que é negócio o... anda, né? O cara que parece que esquece que tem seca todo ano, né? Só fala É, que tem pior, seca. né, cara? Enquanto o pessoal vai chegando aí, você quer se apresentar, Hugão? Tá, então vamos lá, vou falar. Eu sou, somente para a turma que não me acompanha aqui, meu nome é Hugo, sou professor veterinário, sou médico veterinário e sou professor aqui no Instituto Federal Goiano, aqui no campo. Estou aqui desde 2000 e sempre trabalhei com essa parte, né, de nutrição, tal, associado a algumas outras coisas aí. Desde quando eu vim para o Utaí, a gente tem um grupo, um grupo de NAP, que é o Núcleo de Pesquisa, que além dessa parte de nutrição, a gente organiza na parte geral de gestão, reprodução e tal. Então eu coordeno esse grupo, que é até esse perfil que a gente tem, então a gente sai rodando aí, tentando resolver o problema. Até conheci o Valtinho atrás disso, né? Tá falhando aí, a minha melhorou? Tá falhando bastante, Hugo. Deixa eu Tá ver dando como uns é que cortes assim, como se a internet estivesse falhando. tá. Será que eu tô no coisa? Deixa eu passar. Deixa Vou trocar aí enquanto a gente... eu ver aí como é que tá. E agora, Valtinho, tá bom? Melhorou agora. Piorou. Tá, eu tô no. Vamos ver, qualquer coisa eu tô no 4G aqui, vamos ver se deu uma piorada. E assim, então, desde 2013 eu tô aqui fazendo esse trabalho aí de gestão e assistência. E a gente se conheceu, né, Valdir, através de uma parceria em que eu saio até fazendas falando essa parte de gestão e tal, de gestão, para conseguir resolver esses problemas, principalmente na proposta que você tem, que é aquela proposta de trazer produtos, né?
soluções e não só produtos. Falhando ainda, Hugo. Tá dando umas cortadas assim também aí. A internet tá atrapalhando nosso processo hoje aqui. Eu ainda tô no 4G ainda, tá pior? Deixa eu dar uma fechada nos trem aqui, peraí. Se tiver alguma coisa consumindo rede aí, já ajuda. Tá mudo agora. Acho que ele vai cair. E agora, melhorou? Acho que tá melhorando agora. Uai, nós estamos aqui, vamos ver o que é. Aqui tá tudo certo. Será que o Wi-Fi de lutar é uma das poucas coisas que tá bom? Será que vai estar ruim? Não, mas vamos seguindo aí. Segue sua apresentação aí e a gente começa a falar um pouquinho aí. Tá, beleza. Qualquer coisa, se falhar aí, você me corta aí e eu volto alguma coisa. Fechado. Bom, primeiro acho que vou me apresentar também, né? Tem várias pessoas aqui que eu acabo não conhecendo, tem algumas pessoas aqui de Vianópolis também já assistindo aí, Geraldo, né? Agradecer aí pela presença. Eu me chamo Valtinho Santos, eu sou um dos proprietários da Colhe Agro Soluções, né? E essa rodada de lives que a gente está fazendo agora é justamente para a gente trazer, né, à luz aí, informação para o produtor, né, conhecimento também para as pessoas que estão em busca de inovação também, né? Então, assim, até trazer o perfil do Hugo, um cara, né, bastante novo aí, mas com uma pegada bem legal aí de modernidade também, né? Novas soluções, tecnologias e tudo, né? Então a gente está nessa jornada nossa de, né, fazer essa divulgação, fazer o processo, né, fazer com que o produtor entenda que a fazenda pode ser mais rentável do que ela é hoje, né? Nesse sentido. Então a gente tem que trabalhar, né, num princípio que é conhecimento, né? Então a gente tem que trazer e distribuir conhecimento, né, para as pessoas nesse sentido. Então eu acho que, né, a proposta do Hugo, o André teve com a gente semana passada também, né, o Hugo, nas próximas semanas nós teremos outras pessoas também, né, compondo essa jornada digital aqui, e é justamente a gente trazer o digital, né, conectar pessoas, o máximo de pessoas que a gente conseguir com soluções práticas e aplicáveis no dia a dia, né. E o tema de hoje, né, Hugo, entrando aí, né, a gente conversou bastante sobre qual seria a nossa abordagem, né, que a gente tem aí uma gama muito boa de ponto, né? E aí vem aquela pergunta assim para começar, né? Por onde começar quando o pasto seca? Poxa, o pasto secou. E agora? Né? Por onde a gente começa? O que acontece? Se eu estou no corte, se eu estou no leite a pasto, né? Como é que seria isso? Cara, então vamos lá. Eu acho que assim, ó, dentro das perguntas que eu recebo na caixinha aqui, cara, essa é a de longe a que eu... Sabe, o que eu faço? Estou sem pasto. Eu acho que assim, não tem. É claro que tem uma questão importante, a gente tem que entender o seguinte: a seca existe, né? Tem gente que fala que até na Bíblia tem a história da seca, né? Mas vamos É colocar, verdade. entende por gente que se trabalha com pecuária, a gente sabe que a seca é um negócio é muito complicado. Então a gente tem Brasil Central, principalmente, Centro-Oeste, né? A gente sempre tem um período da seca, sempre tem esse problema. Eu sempre costumo dizer o seguinte: quando que eu começo a corrigir os problemas da seca? Não é na seca, é em janeiro. E aí, muitos produtores, a gente ainda tem esse grande problema. Né, tem pecuarista que acredita que parece que as coisas vão... Alguém vai vir com a mão e falar que vai mudar, mas não é. A gente tem cenários de seca frequentes. E o que acontece? Principalmente a gente tem visto acontecer nos últimos 2 anos, principalmente. A gente depende, né? A nossa atividade agropecuária depende de clima. Eu dependo de chuva, dependo de sol, depende de um monte de coisa. E esse clima é muito imprevisível em alguns pontos. Por que eu falo que ele é imprevisível em alguns pontos? Por mais que a gente saiba que tem anos que a seca é melhor, vamos colocar esse ano e ano passado, por exemplo, são 2 anos complicados, porque o período seco é melhor, a gente tem uma influência do Laninha nisso. E a gente sabe de Laninha desde quando? Desde, sei lá, uns 10 anos atrás já se falava muito de Laninha. Então, o que acontece? Primeiro ponto que eu acho que a gente vai levar essa conversa.
O pasto seca e eu sei que ele vai secar e a gente precisa começar a planejar lá em janeiro para evitar os problemas que ele vai me acontecer. Só que realmente acontecem muitas coisas dentro das fazendas, mesmo nas fazendas que se organizam. Vamos colocar assim, porque ia ser muito fácil, né, Paulo? Eu falar assim, não, beleza, janeiro eu vou me programar. E aí acontece o que tem acontecido. Tempo muito seco, muito frio, né? E aí acaba secando mais rápido. E aí realmente tem estratégias para trabalhar ao longo disso. O que acontece? Só para dar uma nivelada a todo mundo que está aqui. Qual que é o nosso grande problema de Brasil Central, vamos colocar, né? Se eu tivesse condições, e aí vamos colocar a turma que está aqui, principalmente eu estou vendo a turma aqui que é do Pará, que é de Rondônia, está lá. Lá a gente tem uma característica, a gente tem volume de chuva mais distribuído ao longo do ano. O que acontece? Como o nosso período de seca aqui é maior do que o de lá, vou botar um outro exemplo. Como lá eu tenho mais chuva acontecendo, as plantas mantêm um padrão de produção e um padrão de qualidade forrageira melhor. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo, por exemplo, numa fazenda lá em Marabá, por exemplo, conseguir ao longo do ano ter um desenvolvimento mais constante dos animais. Por quê? Porque a forragem cresce mais ou menos uniformemente. E o que acontece aqui, por exemplo, nessas regiões de seca? Chega nessa época do ano, o capim ele vai acontecer três coisas com ele. O capim precisa de chuva, né? Precisa de água para crescer. Ele precisa de temperatura, ou precisa de horas de sol por dia. E ele precisa de temperatura mínima para crescer. Nessa época do ano, o que acontece? Não chove para a gente, então eu já cortei o elemento água, mas aí alguém pode falar assim, não, mas é fácil, é só eu irrigar. A irrigação ela não tem tanta eficiência, claro que isso mudou muito há muito tempo. Por quê? Porque eu tenho menos horas de sol por dia, então eu não tenho mais 12 horas de sol, como acontece no verão, por exemplo. E além disso, eu tenho uma temperatura noturna baixa. Essa temperatura, o valor dela é de mais ou menos 15. Nessas condições, o capim para de crescer. Então, o que vai acontecer? O crescimento é muito pequeno. Tem planta, por exemplo, que ela só cresce 10%. E aí, o que acontece nessas fazendas? O primeiro ponto, eu perco quantidade de forragem. E aí não tem como a gente ser muito mágico no negócio. Um bicho para ganhar peso ou para produzir frio, para produzir leite, ele tem que comer. Se ele não come, ele perde produção. Simples assim o negócio. Outro ponto importante, e aí o que acontece com grandes produtores já mais tecnificados, né? Ou mesmo entendeu isso. Ele deixa uma parte da fazenda, às vezes, guardada, né? Para usar isso na época chuvosa, na época seca. Nesse cenário, o que acontece? Apesar de eu ter volume de forragem, ou seja, eu tenho quantidade de comida, essa forragem começa a perder qualidade. E o principal ponto que ela perde, ela aumenta a fibra e ela perde proteína. Ela perde outros compostos. Mas só para ficar claro para todo mundo entender, por que isso acontece com a planta? A planta é como se fosse um prédio. E o prédio, para ir crescendo, ele precisa de estrutura. O que dá estrutura para a planta? É fibra. Então, como se fosse o tijolo, o reboco e tal, eu tenho fibra crescendo. E à medida que a planta vai ficando maior, ela tem que ter mais estrutura. E à medida que ela vai ficando mais velha, ela vai aumentando também essa estrutura. Ou seja, ela ganha componentes fibrosos e perde componentes proteicos. E aí, o que acontece com o desempenho animal? Vai lá embaixo. Então, assim, aí a gente tem dois cenários para trabalhar, né? Principalmente, assim, tem um público grande de produtores aqui. Mas eu tenho dois cenários. Aquele produtor que conseguiu ter forragem disponível, e aí é claro que para esse cara tem que fazer mais estratégia para trabalhar. E eu tenho aquele tipo de produtor que não conseguiu ter esse estoque de forragem. Seja por problemas na hora da produção, na hora da colheita, um silo que pega fogo, por exemplo, isso também acontece. Esse eu fico mais limitado. Porque o que vai acontecer? Além de eu não ter
alimento disponível, quase ninguém tem. Então ele tem Aí que é comer. duro. Onde começa a dureza, né? Então, assim, o que que a gente tem que pensar? Primeira coisa, né? Vamos imaginar. A seca não começa agora. A seca eu tenho que saber que ela tem que começar em janeiro. A partir de janeiro eu começo a trabalhar. O melhor cenário que eu tenho, eu perco qualidade de forragem, mas eu tenho forragem disponível. Aí vamos para um outro ponto. Como diz, a gente está próximo aqui, de Urutaí a Pianópolis são mais ou menos 100 quilômetros. E a gente tem uma coisa interessante aqui que eu queria até dar uma cutucada no povo aí, que é o seguinte. Manda ver. Hugo, mas tá ruim demais, tá seca por causa da agricultura. A agricultura tomou pasto demais de nós. Realmente, isso é uma verdade. A gente perdeu muita área de pasto para a agricultura. Só que, na minha opinião, principalmente nesse cenário que tem nessa nossa região, a agricultura trouxe uma coisa top demais para ser, que é a palhada. E aí a gente desperdiça muitas vezes um alimento, que aí vamos colocar, para que serve palha? Ela só serve para fogo, né? E Pega fogo. Inclusive é um problema sério por aqui, né? Pega fogo quase todo dia aqui em Palhada também. Ele serve para estar lá e para fazer plantio direto, mas, cara, a gente com nutrição, eu costumo dizer isso sempre aqui no perfil, a gente faz vaca da produzir carne a partir de pau. Ele trouxe uma fibra pura. E boi, vaca, a gente é um bicho tão, sei lá, abençoado que consigo produzir carne numa condição daquela. Aquela palhada que você passa, você acha que não tem nada, só tá aquela cama, eu consigo botar uma arroba a cada 2 meses ou uma arroba às vezes por mês se eu trabalhar com as estratégias corretas. Rapaz, essa daí, então assim, a gente falou, né, acho que você foi muito feliz aí na colocação, né? Acho que o principal ponto que eu gostei assim, de você falar, né, que a seca ela começa em janeiro. Né, eu acho que você foi muito feliz nesse ponto. Eu já até anotei essa daqui para mim, tá? Para conversar com o produtor da agora para frente e falar, a seca começa em janeiro, e faz sentido. Né? Que eu acho que antever o processo de seca, né? Você preparar solo, preparar até o pasto para aguentar mais tempo também, né? E sem falar da palhada, que é um outro aspecto, acho que é sensacional também, né? Eu tenho estudado alguma coisa nessa linha também, para agregar um pouco de conhecimento, não com tanta profundidade, mas para a gente alertar, né? E trazer conhecimento para o produtor e falar, cara, vamos cuidar do pasto antes para ele durar mais tempo. Né? Vamos trabalhar nele agora para que lá no futuro ele dure mais, ele passe mais tempo, ele resista melhor e tudo. Mas de todo jeito ele acaba, né? Então, acho que você passou bem feliz também pelo problema, que o problema é falta de comida, né? Eu acho que, né, essa seria uma segunda pergunta, qual seria o maior problema, né, depois que o pasto secou, né? A gente tem a opção da palhada, né, que seria uma espécie de pasto seco, mas nós deixamos a grande questão, né, para a gente fazer um processo mais relativo. Qual seria o maior problema do pasto seco? Como é que resolve isso? O pasto secou, fizemos tudo, né? Na seca prevenimos, o pasto durou um mês a mais, o pasto secou. Né? Não tem palhada. O que a gente faz? Né? O que a gente entra? Qual seria alguma estratégia que a gente pode fazer nesse sentido? Né? Então, seria mais ou menos esse contexto aí que eu gostaria né, que você falasse algo nessa linha para nós. Tá. Uma grande questão, Valtin, que é assim, e até para trazer para a turma, eu tô vendo alguns aí, tô vendo uns alunos e tal, e eu vi até um negócio interessante, alguém colocou aí agora, depois se olhar nos comentários, falando, aqui na Bahia a gente engorda vaca com casca de maracujá. Tem uma outra pergunta também sobre aborto, tá? Eu queria que quem fez essa pergunta sobre o enxofre e o aborto mandasse na caixinha de pergunta. Tá, porque fica mais fácil a gente pegar elas aqui para responder. Tá. Fica legal. Eu já capturei ela aqui. Quem estuda comigo, já fez curso ou faz alguma coisa comigo, sabe que eu tenho uma coisa que eu sempre comento, que é o seguinte. A gente, né? Eu como nutricionista, eu sempre comento que eu não sou nutricionista de vaca. Eu sou nutricionista de rumen, de bactéria.
Por quê? Qual que é a grande jogada e o que que torna o ruminante um cara tão diferenciado? Por que que vaca e boi é tão diferenciado? Porque eles têm a presença de um estômago, que é um estômago totalmente diferente, só existe no ruminante, né? E é um estômago que a vaca consegue aproveitar um alimento fibroso como o capim, e aquilo, cara, aquilo, se a gente pegar a análise bromatológica do capim, ele nessa época do ano, né, ele é muito ruim. E por que que a gente consegue fazer isso? Quando eu entendo conceitos de nutrição e eu tenho uma assessoria para isso, eu consigo fazer com que as bactérias que estão dentro do rumo aproveitem o negócio. Então, assim, eu costumo dizer assim, ó, vaca, não interessa para a vaca se ela está comendo. Tem gente que fala assim, ah, eu estou dando milho, o que que é melhor, milho ou sorgo, ou sei lá. Cara, eu costumo dizer Silagem, né? Silagem também. você pode dar pau para sua vaca comer. Se você conseguir ajustar a dieta, você consegue fazer isso bem. Então, assim, hoje, qual que é a grande estratégia que a gente adota, né? Vamos colocar. O que é o grande problema que a gente tem na época seca do ano? Dois pontos principais. Eu tenho aumento de fibra, e fibra, vamos entender o seguinte, é um negócio que a vaca também não consegue digerir sozinha. Ela não tem enzima para digerir. É igual a gente. Se a gente vivesse a base de Acontece, a internet tá travando. eu não consigo aproveitar isso. A vaca também não conseguiria. Por que que a vaca consegue aproveitar? Porque ela tem uma microbiota ruminal que faz isso para ela. Ela dá comida, ela entrega comida na boca da bactéria e a bactéria, em troca, entrega nutriente para ela. Então, esse é um ponto. Ela faz a digestão da celulose. E o outro ponto, falta proteína na dieta desse animal. Então, como que eu corrijo isso? Como que a gente, no campo, consegue entregar tecnologias fáceis para o cara corrigir? Simplesmente ajustando proteína. E aí vamos colocar, por que a gente tem que sempre lembrar que a seca vai acontecer e eu preciso garantir oferta? Se eu tenho, por exemplo, um produtor, um cliente que ele tem 2.000 animais, que seja, 10.000, 30.000 animais, que ele tem pasto sobrando, e esse pasto pode estar igual a madeira, eu consigo, às vezes, com um produto lá de 100, 200 gramas por dia, fazer com que o bicho passe a seca. Você pega um outro exemplo. Eu tenho um produtor que ele se programou e ele conseguiu fazer silagem para o período seco do ano. Eu consigo ganhar peso desses animais. Vamos botar outro exemplo. Eu tenho um produtor que conseguiu diferir bem a pastagem. Então ele simplesmente programou adubação, organizou forragem, tem uma forragem de melhor fibra, uma melhor digestibilidade. Eu consigo, usando às vezes um proteico energético, uma ração, ganhar peso na seca. E aí pecuária vai fazer sentido. Por que assim? Por que eu falo sempre isso? Antigamente, né? O Valtinho falou que eu sou novo, eu não sou novo, não. Eu sou velho, eu sou conservado. Né, mas assim. Tá dormindo no formal, né, Hugo? Eu sou conservado, eu sou velho, eu não sou novinho, não. Vocês conversarem com meu avô, com meu bisavô e tal, eles vão falar: não, boi é bicho que você solta e cria solto. Por que você cria algo que dá resultado? A inflação era tão braba o negócio, que o dinheiro do boi ganhando lá 10 gramas por dia, pagava. Hoje não. Hoje, se o seu boi ganha peso... E eu tô falando boi porque é mais fácil pra gente entender pela engorda, mas isso serve para qualquer categoria. Se o seu boi tá ganhando peso na chuva e tá perdendo na seca, acabou. O negócio já não dá mais dinheiro igual dava. E assim, ó, todo mundo gosta mais de falar da China, né? Ah, com o boi China, não sei o quê, eu quero vender pra China. Meu amigo, deixa eu falar um negócio pra você de cara. Se o seu boi for velho, você não vende pra China. Já pode ser lindo, pode ser o boi que você criou na mamadeira. Se tiver mais de 30 vezes, ele não tá. E se você não. Mas quantos meses? Deu uma cortada aqui, mas quantos meses? 30 meses. Ele tem que ter o máximo. 30 meses. Se ele não tiver, ele está fora do esquema. E não tem como. E aí eu falo para você que a gente
sempre que isso aqui não é biologia não é matemática, né? Mas anota uma coisa, se você não suplementa seus animais na época seca, não ajusta, você não mata boi com menos de 3 anos. E aí você tá fora de um monte de coisa. A gente também, a gente fala muito da China porque o chinês está com poder de compra na mão, né? Mas a gente também está criando essa consciência, né? Você começa a ir naquele açougue que só tem carne dura, dá uma saída, não vai? Acaba sendo um problema. Eu vou sair fora. Então, assim, a gente consegue fazer isso com essas tecnologias. Então, assim, para deixar um resumo claro dessa questão. Como que eu corrijo o problema de capim seco, mas eu tenho quantidade? Ajusto proteína e ajusto fibra. Sim. Fiz isso. Bactéria é um negócio bom de trabalhar. Elas conseguem produzir a partir de muita coisa. Eu só preciso dar uma... Eu comento que assim, ó, bactéria é como a Ferrari. Você pega uma Ferrari e botar álcool nela, ela engasga. Se você pegar uma bactéria e entregar uma gasolina aditivada, ela vai embora. E aí ela entrega desempenho do seu boi. É assim que a gente consegue. Top. Rapaz, que explicação boa, hein? Você falar a gente entrar, né, nessa questão da microbiota do rumen, né? E assim, para mim é conhecimento novo isso também, né? Em alguns aspectos, a gente falar assim, esse segundo estômago, né? E realmente eu nunca tinha parado para pensar nessa lógica, mas realmente é um segundo estômago, né? E eu acho que o que fica mais claro para mim, Hugo, nesse ponto, acho que isso para os telespectadores também, né? A gente parando para pensar cara, não é tão complexo, né? Você fazer digamos, a coleta da carne antes de 30 meses, mas também requer um certo planejamento, requer qualidade de produto, né? E aí eu, né, volto aqui naqueles negócios assim, cara, chega gente na loja perguntando assim, tem um sal aí com 6% de fósforo? O cara chega com um preço de R$ 60 lá, né? Eu falo assim, poxa, sabe, tipo, aí você fala assim, cara, Então, peraí, deixa né? eu aproveitar essa. Inclusive, nós vamos deixar a live salva, né? Vai sim. Eu quero cortar depois esse texto, eu quero até deixar, cara. Isso foi sensacional que você falou, Valtinho. E eu quero vou mostrar uma conta para todo mundo aqui agora, que essa história de sal baratinho tem alguma coisa errada no meio. E não é falando. E outra coisa assim, ó. Até você falou uma coisa legal, Valtinho, que é a seguinte. Antigamente, o povo falava assim, né? Pecuária não é receita de bolo. Fazenda não tem receita. Eu, ao longo, assim, eu já tenho 15 anos todo nessa área. Eu aprendi uma coisa, não é que não tem receita. A gente não sabe a receita que você quer fazer. Vou botar um exemplo para você. O cara da soja, ele tem uma receita de bolo. Ele tem. Ele pode mudar os ingredientes lá. Tal ano, às vezes, vai jogar um determinado nutriente, porque ele corrigiu e tal, e tal. Na pecuária também tem. Se eu quero, por exemplo, produzir um boi precoce, eu tenho a receita. Eu tenho que fazer tal coisa e vou fazendo, eu consigo fazer. Então existe a receita. O grande problema, e aí esses dias eu vi a Andréia colocou um negócio no território da carne, é o seguinte. O povo antigamente falava que tem carne de primeira e carne de segunda. Não existe. Existe cozinheiro de primeira e segunda. E aí eu vou colocar uma crítica agora. Existem técnicos e pecuaristas que a gente está junto no barco de primeira e de segunda. E assim, ó, é um ponto importante para a gente falar muito, porque assim, ó, vamos colocar esse exemplo que você colocou do sal, um sal com 6% de fósforo, só para deixar clara a conta aqui para vocês. Vamos fazer, ajuda eu na conta aí, Valtinho, que eu tenho calculador. Um sal Manda ver, deixa eu abrir a minha aqui. Ele tem, né? O que a gente quer dizer com isso? Que ele tem 70 gramas de fósforo por quilo. Tá? Essa é a conta. Se a gente fizer uma conta rápida, um sal com 6% de fósforo na mistura final, usando fosfato bicálcico, ele tem mais ou menos 19% de fósforo. Esse sal vai dar mais ou menos, faz aí para mim, Valtinho, 6 dividido por 0,19. 6
Vai dar 31,58. Então ele tem 31% de fosfato na composição dele, tá? Depois quem quiser, me pergunta lá no direct, depois eu explico como é que faz essa conta. Mas tá 3. Então vamos lá. Se o sal tem 31% de fosfato na composição e ele pesa 30 quilos, né, Valtinho, que é mais ou menos o que a gente vê aí, então faz aí para mim. 30 vezes 31%. Vai dar 947,37. Aí divide por 100, né? Vai dar 9 e pouquinho? 100 que divide, vai dar 9,47, isso. Então, esse saco de 30 quilos tem 9 quilos de fosfato na sua composição. Certo? Entenderam a conta? Quanto você está comprando fosfato hoje aí, Valtinho? Rapaz, da última vez que eu vi fosfato, tava R$18 o quilo para comprar. Então, vamos fazer uma conta. Assim, ó, se desse certo, também não dá. Se o cara usasse fosfato agrícola, tá? Que hoje está girando em torno de R$6. 9,40 vezes R$6 dá quanto? Perdão, repete aí que cortou na hora que você falou. 9,47 vezes R$6. 9,47, 6, vai dar 56,84 só de fosfato a R$6. Fosfato agrícola. Eu botei no agrícola. Fosfato agrícola. Ele tem R$56. Cara, fora sal branco, calcário, mix e tal. Você vem falar pra mim que o cara tá vendendo 60 conto, das duas uma. Ou é carga roubada e eu não trabalho, né? Já falei isso pro Valtinho uma vez. Quem trabalha com bandido pra mim é polícia. Tô fora. Ou no que tem lá dentro. Entendeu? Então, assim, ó, não existe mágica, Valtinho. E assim, ó, todo mundo que tá aqui, não existe mágica. E a gente nem tá falando de empresa. Existem milhões de empresas boas. O Valtinho tem muita tecnologia com isso lá. E todo mundo tem tecnologia boa para entregar. Só que essas propostas milagrosas não existem. E assim, a gente sabe de onde todo mundo compra as coisas. A gente sabe de preço, como é que tá. Não entra nessa, não. Teve uma vez, Valtinho, deixa eu contar um caos aqui. Uma vez, fazenda para atender, e esse cara era famoso por ele sempre comprar o fundo do leilão. Aqui, sabe? Aqueles lotes que passava, ninguém queria, e ele comprava. Aí um dia eu cheguei na fazenda desse cara e falei, doutor, deixa eu contar um negócio para você. Não é questionando, né? E assim, desempenho horrível, cara. Taxa de prenhez ruim, ganho de peso baixo, só pegava animal. Taxa de prenhez ruim já é um mau negócio do caramba, né? Aí um dia eu falei para ele, doutor, não é que eu tô questionando a sua inteligência, mas você acha que um leilão onde tá um monte de comprador experiente, ninguém quer aquele gado, só você compra, você acha que tá fazendo bom negócio? Porque na conta dele era só o baratinho, né? Ele não fazia a conta do que rendia. E aí a gente foi começar a destrinchar a conta. Naquela época a roupa ainda era barata e tal. O cara viu que ele estava tomando prejuízo. Ele só não quebrou dentro da fazenda porque ele tinha várias fontes de outras rendas que botava dinheiro na fazenda. Então, assim, não existe essa história. Cara, chegou aí, Valtinho, não sei como é que é, né? Então, às vezes eu posso dar umas pancadas maiores de onde eu tô, né? Mas assim, tem vezes quando o cara me fala um trem desse, eu rio na cara dele. Eu faço igual o Bonner fez ontem lá. Aquilo é feiuro. Não vou entrar nesse mérito, não. Mas o cara me desafora, entendeu? E não adianta, não consigo. Não, mas tá bom. A grande pergunta, né, que eu tenho, acho que é um ponto interessante também, né, é a correlação disso com o resultado, né? Então, a qualidade do que você usa pós-pasto, por exemplo, né, nesse ajuste de dieta, nesse ajuste de proteína, né, no que a gente vem conversando aqui, ele né, diretamente ligado ao resultado. E para mim, pelo menos se eu estiver errado, né, você pode me corrigir, Hugo, o que paga a conta é o resultado produzido e não o preço de compra baratinho que você compra. Então, uma vez que você está com gado no pasto, ou você está com gado na palhada, ou você está com gado confinado, o resultado final é que vai pagar a conta. Se ele não render lá dentro, você já era. Se as vacas não emprenhassem, se a coisa não acontecer,
E aí eu vejo que muito disso está relacionado à nutrição, né? O que a gente tem observado também nas andanças aí, né? Então eu vejo que quem investe na nutrição, na tecnologia, consegue fazer a pecuária dar talvez até mais do que soja, mais do que grandes cereais aí no por hectare, né? Então existe sim, e não é pouco, né? Então assim, eu ouço muita gente falando, não, gado de corte não dá lucro, confinar gado não dá lucro. Eu falo, cara, lucro dá, só tem que saber o que é que você vai colocar e que resultado você quer lá no final desse negócio, né? Então assim, eu venho fazendo algumas contas aqui para alguns produtores que nos procuram, que é a seguinte. O cara chega e pergunta assim, Hugo, qual que é a solução mais barata que você tem para engordar gado? Eu falei, nenhuma. Não, Eu tenho a solução para você que vai te dar resultado. Eu faço a pergunta é, o que é que você quer de resultado lá no final? Essa é a pergunta que eu faço. Fiz essa semana para um produtor aqui também, assim, qual é o resultado que você quer lá no final? Você quer 20 arrobas, você quer 21, você quer 22, o que você quer? É isso aí que vai mandar, né? Então, se você... vamos dizer assim, a arroba baixou, né? Mas se você produziu 20, 15, 30% a mais naquele mesmo período lá, seu ganho não muda. Se você estiver usando material de boa qualidade. Ou você pega o pior cenário, né? E aí tem gente que não faz muito essa conta, que é assim, ó. Ah, beleza, a arroba caiu. Tá, vamos botar um exemplo claro assim, ó. Arroba de e você tem um boi gordo. Ele tá gordo num confinamento. Vamos pôr o cenário mais caro. Você tem que entender que é o seguinte, esse boi lá dentro do seu confinamento tá começando a perder dinheiro. Por que ele tá começando a perder dinheiro? Quem é confinador sabe. O bicho ele começa ganhando peso, vai, e ele está. Então, o que vai acontecer com esse boi, por exemplo, que você não quer vender porque você está com a arroba baixa? Ele vai começar a dar prejuízo lá dentro. E assim, ó, não é uma tecnologia nutricional que vai te fazer dar resultado. E aí, qual que é o pior cenário que eu vejo? É assim, ó. O cara tá com a dieta top lá no final, com milho alto, grão alto, o bicho ganhando 1,5 kg por dia. Ele fala assim, não, a arroba baixou. Vou dar só silagem. Aí o ganho de peso... Entendeu? Aí o cara começa a perder desempenho. E ele começa a perder resultado financeiro. O que fecha a conta no final é isso. Você colocou uma coisa em boa que é a seguinte. A gente tem de fazendas que a gente atende que dão mais resultados do que a soja. Só que ela tem o mesmo investimento que a soja. Então, assim, ó. E é uma conta interessante. Você estava lá no dia do campo do Lucas, você lembra? A gente fez um campo lá, e aí o Lucas sempre bota essa conta. Os 5 mil reais por hectare que ele gasta na soja, se ele gastar no boi, a soja dá 6 e pouco, 7 e pouco, o boi dá 8, dá 8,5. Só que ele tem várias respostas. Então, assim, ó, a pecuária do jeito que a gente toca de custo mínimo, eu não vou dizer que ela vai acabar, porque assim, né? Tem gente que tira muito dinheiro de outra coisa e bota na pecuária, né? Mas assim, ela... Você tá ganhando, né? Uma conta simples que eu faço é a seguinte, ótimo. Vamos imaginar um cara que demora 4 anos para matar o boi dele. Eu gosto de fazer a conta com boi, porque a conta de boi é mais fácil no desembolso. Mas na vaca dá para fazer. Um cara que ele demora 48 meses para matar um boi... Ajuda eu na conta de novo aí, Valtinho. Manda ver. Pasto, a gente tem uma média de preço de pasto aqui de girando em torno de 50 reais. Então faz para mim aí, 48 vezes 50 reais. Vai dar 2.400, Hugo. Ou seja, esse cara custou para você, só de pasto, 2.400. Ah, mas eu não investi nada nele, eu gastei só sal branco. Com sal branco ele não mata com 48, vai matar com 7 anos, né? Mas vamos pôr assim. E a seca? Até pouco tempo 7 atrás, anos. até na faculdade a gente aprendia isso, né? A pasta é a comida mais cara pro boi, mais barata para o boi. Mas não é, porque ela não é barata. A gente viu agora, né? Um pasto que você gastava R$ 1.000 para reformar, você está gastando 3, está gastando 4. Então, assim... O insumo subiu, né? Já passou tudo. Então, assim, o
que você quer dentro do negócio? Você quer um boi que você não gasta nada, né? Desse jeito aqui, que você só troca figurinha no final das contas? Ou você quer um boi que, dependendo do que você fizer, dependendo da suplementação que você entrar, ele te responde, às vezes, de R$ 1 que você gasta de suplementação, você pega 4 para trás. Sim. A gente já mostrou respostas aqui, principalmente em palhada. Aí eu volto. Eu gosto de palhada, né? Quem conhece sabe. Eu também tô começando a gostar, viu? Então, assim, ó, é resposta de 1 para 6. De cada R$ 1 que você botou no sistema, você pega 6 para trás. Que negócio que dá isso? Só a Mega Sena, né? Nossa, Mega Sena? Rapaz. E tem muita área para a gente fazer isso aí, que a gente está perdendo. Existe uma coisa que a gente comenta sempre que é assim, nas fazendas. Quanto de dinheiro que eu estou deixando na mesa? Né? Eu ia falar dessa pergunta agora, quais seriam as oportunidades, né, que a gente teria ali. A gente já está perto dos 45 minutos aqui. Você quer falar sobre a terceira safra, não? Tô com o seu aí, conta. Não, falar sobre a terceira safra que é o seguinte, a gente tem a terceira safra da carne, né? Na palhada. Exatamente. Ó, você pega assim, ó. Até tem uns caras que ficam bravos comigo quando eu falo isso, mas é a verdade, cara. Se você pega uma fazenda, você toca a primeira safra e você toca a segunda safra e você deixa ela improdutiva durante 6 meses, é a mesma coisa que você está alugando uma casa e durante 6 meses você está pagando hotel. Fica fora. Tá fora da casa. E aí, assim, ó, claro que eu não vou entrar no mérito aqui de qualidade de solo, quem está construindo perfil de solo e tal. Mas esses mitos, por exemplo, que boi, pé de vaca acaba com o solo, isso já está desmistificado, a gente já provou que isso não é verdade. Então, assim, você está deixando de produzir numa área muito boa. Eu não tenho esse número aqui em reais, assim, ó, mas pra você ter uma ideia. Tem uma área que a gente trabalhou aqui, né, de 18 alqueires, mais ou menos, quase 100 hectares lá. A gente produziu 60 sacas de soja o primeiro, na safra. A gente produziu mais 100 sacas de sorgo e eu produzi mais 1,5 arroba por hectare de boi. Ou seja, e agora os animais estão saindo agora, eles foram pesados semana passada. Por quê? Porque o produtor tem um receio, por ser uma área jovem, de deixar boi lá e começar a chover e tal. Então, assim, olha a receita líquida que eu peguei. Aí tem gente que fala, mas você gastou demais. Não, moço, sabe o que eu gastei a mais? Eu gastei, na época, né, rusiziense para plantar, que custou R$ 200 por hectare. São 200, custou R$ 200 por alqueire. Então, assim, Por alqueire, né? 6 por hectare é bem menos. Então, assim, eu tô deixando dinheiro na mesa quando eu faço isso, quando eu não consigo usar essas técnicas para aproveitar essa época seca do ano. Tem um cara que ele fala que é na crise que a gente ganha dinheiro. E se você começar a trabalhar com pecuaristas que ganharam muito dinheiro na pecuária, eles sempre falam que épocas de crise são épocas boas de ganhar dinheiro e a seca é uma hora boa para ganhar. Porque é aquela que ninguém acredita, né? Ninguém acredita que é possível. E aí hoje até que já está desmistificando um pouco mais, né? O produtor agrícola começa a ver e fala, cara, dá para fazer uma safra. Ele acredita num processo, ele vai lá, investe no proteinado parrudo, coloca eles lá com uma orelhinha boa lá e o pau tora. Né? Então, quando a gente fala de terceira safra, né, que era a gente pensando em palhada, pensando em pasto, vai seguir mais ou menos a mesma lógica. Tudo tá seco, né? Então... Gente, assim, ó, só para ficar claro para a turma entender, o que eu tenho no pasto seco é basicamente uma palhada. A composição é muito parecida. Tudo que eu faço num pasto seco, eu posso fazer numa palhada. Então, assim, é a mesma história. Eu aumento isso, perdi proteína, eu tenho que corrigir. Na prática, como que a gente corrige isso? É via coxo. Eu vou lá e consigo organizar isso, consigo botar isso no coxo e o bicho ganha peso normalmente. O nosso objetivo... E assim, entenda uma coisa. Eu sempre comento assim, ó. Não é que quem está na pecuária no dia a dia tem que saber disso. Quem tem que saber disso somos nós, eu, Valtinho, que nós estamos na linha de frente para levar as tecnologias para você, né? A gente tem hoje muita forma de fazer isso. E assim, é só ajustar quando a gente consegue fazer peso.
Quem que imaginava? E aí o povo pensa assim, ah, mas isso é doidura. Não. Se você pensar, por exemplo, quem que imaginava em 1970 que o Brasil ia ter 3 safras? Nunca imaginava. Então é a mesma história. Jamais. A gente consegue produzir na área que você está parado e principalmente eu consigo te dar dinheiro usando tecnologias que têm uma boa resposta. Bactéria, entende uma coisa. Nutrir bactéria é muito mais barato do que eu nutrir a vaca. E aí tem gente que vai ficar bravo comigo, mas não adianta você ficar bravo. Porque é assim, ó. Não, não, eu captei essa. O que Já tá anotado aqui. bota uma coisa na cabeça. Uma bactéria dentro do rumen, de 15, 20, no mais de 30 minutos, ela vai multiplicando. Pá, trem doidura lá. Cara, se você bota comida para ela e dar substrato para ela, vai te produzir muita proteína. E essa proteína vira carne, vira leite depois. Eu não sei quem criou, eu acredito que foi Deus, Deus está no negócio. Mas já que ele criou um bicho tão bom igual ele, a gente só tem que ajustar as coisas para esse bicho conseguir se desenvolver bem. E eu Que ele tenho. faça o que tem que fazer. E isso a gente consegue fazer. Não, mas, cara, eu acho que assim, interessante esse contexto, eu acho que, cara, sensacional, e principalmente esse ponto aí, acho que você foi muito feliz nas suas colocações em todos os pontos, né, e principalmente sobre a terceira safra, que é algo que a gente precisa, né, desmistificar ainda em muitos produtores, e a gente vê muita palhada solta aí sem produzir também, né, então é uma baita de uma oportunidade que tá ficando, você fala uma coisa que é muito certa, o dinheiro tá ficando na mesa, né? Então, se, cara, R$ 1 investido para você ter 6 de volta, cara, são 6 vezes mais dinheiro de volta, de retorno para cada real investido. Então, assim, dá para pensar, cara. Tá. Dá para pensar razoavelmente. Então, pensa assim, você investir 100 mil, você volta com 600. Pagou 100, sobrou 500. Assim, ó, Né? Então, vou pegar um número para você agora, que esse eu tenho ele fazendo ali no Passa Quatro há pouco tempo. Lembra daquela época que o bezerro derrubou de para 1.800, R$ 1.500? O produtor aham. de soja, tinha uma parada boa e tal. A gente comprou 100 animais para ele. Não vou gastar muito, não. Ele gastou 150 mil nos animais, gastou mais ou menos uns 100 mil de nutrição e ele pegou para trás agora, sem muita coisa, sem muito investimento, 500 mil reais na venda. Ou seja, eu gastei dos 50 para ele pegar o dobro. Tá certo, não, mas não foi. Conta, né? Depois a gente pode até destrinchar essa conta. Mas tem mais coisa envolvida, tem custo operacional, tem mão de obra e tal. Mas entenda assim, ó, de investimento que saiu do bolso dele, que ele viu aquilo, ele conseguiu pegar o dobro para trás, sem investir muita coisa. Só pegou uns animais, uma boa oportunidade de compra, estava todo mundo desesperado, entregou um monte de bezerro barato para ele, ele pegou esse injetou nutrição boa e nem foi nutrição de ponta, foi uma nutrição ajustada com a demanda dele e pegar o dobro do dinheiro para trás. Não, top. Deixa eu ver aqui as perguntas que a gente tem aqui para responder nesses últimos minutinhos aqui. Tem uma pergunta que o Júlio Filho fez bem no começo aqui, que ele perguntou se o enxofre causa aborto. Lá no comecinho ele perguntou. Você Tá. quer falar aí resumidamente aí para a gente ver? Quero. Então, o que, que acontece? O enxofre é um dos minerais que pode causar isso, só que assim, o que a gente tem visto, às vezes até essa dúvida dele foi em cima daquele DDG. A gente tem visto um aumento dos casos de intoxicação por enxofre. Mas assim, não é abortos por si só. Ele começa às vezes com uma sintomatologia nervosa e por aí vai. O que a gente precisa entender de mineral? Todos os minerais se relacionam entre si. Então, às vezes, o excesso de um atrapalha na absorção de outro e tal. O enxofre, só para vocês entenderem, ele compete pelo mesmo sítio de ligação que o selênio. E o selênio é um mineral importante na questão, por exemplo, reprodutiva. Então, o que pode estar acontecendo? Pode sim ser um caso de aborto, mas assim, nesse caso é um caso mais raro. Então, normalmente eu tenho problema com o selênio e aí ele acaba influenciando nisso. Entendi. Tem E uma outra pergunta aqui. colocar uma coisa que é assim, ó, tem gente que acha que mineral bom é aquele que tem os níveis mais altos de tudo, né? Não é assim, Entende. tá? Dependendo da categoria que você tá, excesso de um vai atrapalhar o outro e a gente pode ter problema. Entendi. Top. Tem outra pergunta aqui da Márcia X Evailton, que ela fala assim: indica uma forrageira para o sudoeste da Bahia.
Ó, região sudoeste da Bahia, seca demais igual aqui. O que você tem que pensar? Não tenha, e aí isso serve para qualquer fazenda, uma única forrageira. Por que você não pode ter uma única forrageira dentro da fazenda? Porque elas têm padrão de crescimento diferente. Vamos botar um exemplo. O braquiária produz 70% do volume dele na chuva e 30% nas águas. O Mombaça produz 90%. Na chuva, nas águas? Oh, desculpa, na chuva e na seca, né? Ah, tá. 90% na chuva e 30% na seca, 20%, 30%. Então, o que acontece? Ele produz muito lá. Existem forrageiras que produzem melhor na época da seca. Então, você vai ter lá uma, por exemplo, que produz 60, 40. Então, a gente pode fazer. Mas, geralmente, o que eu trabalho nessas áreas? Que a gente quer mais. O braquiarão é um cara que vai muito bem, ainda mais que é fazendo. E eu tenho trabalhado muito aqui com os pânicos melhorados. Os Zuri, Baiaguás, por aí vai. Mas, assim, até responder, não dá para eu te indicar uma forrageira somente com base na saber, tipo, do seu solo, qual que é o volume de exploração que você quer, como que você vai corrigir, você vai adubar. Entendi. Top demais, obrigado aí. Tem mais uma aqui, um comentário, na verdade. O pessoal tá aproveitando rama de maracujá depois da safra para colocar pro gado. Topíssimo. Acho que tudo que é fruta, laranja, maracujá e tal, é excelente para fermentação ruminal. Dá para fazer treino. Mas... Olha só, outra coisa que tem uma pergunta aqui e um comentário que eu vi ontem numa visita. Sorgo reidratado. Já viu, né? É top. Cara, achei topíssimo na produção de leite, cara. Fiz 2 confinamentos, 2 compost barn fazendo isso. Sensacional. Essa Depois a gente é uma... Ela até que não é tão nova, mas o que tem acontecido com o sorgo e com o milho? O mesmo processo de ensilagem a gente faz lá, né? Só que é o contrário, eu boto água porque ele vem muito seco. Quando eu faço isso, eu aumento a digestibilidade. No final das contas, o que vai acontecer? A sua vaca que precisava comer 10, ela vai comer 8. Porque aumenta a digestibilidade, ela aumenta melhor. Volta aquela história, o que interessa para a vaca? É nutriente. Por mais que você ame, você gosta da ração com cheirinho de baunilha. Você gosta, a vaca não importa muito não. Tá? Tem uma pergunta interessante aqui do João Paulo Ribeiro também, Hugo. Que é assim, ó, qual é a experiência com silagem de mandioca? É viável? Ó, todos esses negócios que vêm de subproduto, eu não gosto muito do termo subproduto, mas a gente considera ela assim. Tudo depende muito de preço. A silagem de mandioca, da parte aérea da mandioca, normalmente quando a gente faz, eu já tive experiência com ela no Nordeste goiano. Porque o que aconteceu? E aí, só para vocês entenderem que tudo é oportunidade, né? Vocês viram que o Caiado agora está investindo em produzir cerveja a partir de mandioca para lá, né? Então tem sobrado muito isso. Então é muito bom. Como que a gente faz? O único cuidado que a gente tem que ter, a gente tem que secar esse material. Porque ele tem muito ácido cianídrico e ele pode ser tóxico, tá? Mas dentro de uma dieta tratada, é certo também. Tem, top. Mais uma pergunta aqui também da Márcia. De todos os alimentos que a gente tem para fazer aqui, a gente tinha que fazer uma live de umas 8 horas, né? Não, tem só mais uma aqui que é proteinar de polpa cítrica. Tem um bom desempenho? Você já conhece alguma coisa? Ó, polpa cítrica pra gente aqui, ela acaba sendo inviável pelo custo, né? A gente tem polpa cítrica só de São Paulo, é uma das maiores indústrias. E a que chega aqui, ela acaba chegando muitas vezes inviável. Mas desde que ela é seca, e na maioria das vezes ela vem peletizada, eu consigo. Ela vai muito bem para substituir, por exemplo, uma casquinha de soja. Então, às vezes a gente pega aqueles proteinados com casquinha, ela substitui muito bem isso. Substituição vai depender sempre de preço. A conta é a seguinte, ainda mais para responder essa pergunta da polpa cítrica. Se a polpa cítrica tiver em até 30% do preço do milho, geralmente compensa. Então, sei lá, vai arredondar 30%. O milho hoje está mais ou menos 1,40, né? 1,30, 1,20, mas vamos pôr, se o milho estiver custando R$1 e a polpa cítrica estiver custando até uns 75, 70 centavos, compensa a substituição. Se não, às vezes é melhor deixar quieto. Última pergunta do Luan Felipe aqui. O antibiótico pode atrapalhar muito a flora microbiana no desenvolvimento do rumen? Se sim, algum aditivo para auxiliar na recomposição dessa flora microbiana, pensando no conceito de nutrição? Ó, vamos lá. O Luan é meu aluno aqui, né? Daí a gente tem que falar de bioquímica, a gente vai gastar 2 horas.
Não, então só faz um resuminho rápido aí assim, ó. Por que que eu uso antibiótico na dieta de ruminante? A gente usa antibiótico ionóforo. O que que é um antibiótico ionóforo? Lá dentro do rumen, da vaca, eu tenho bactéria boa e eu tenho bactéria não tão boa. O que que é uma bactéria boa? A bactéria que pega a fibra, quebra e gera energia. O que que é uma bactéria ruim? A bactéria que pega isso e gera metano. Lembra da história do metano, polui, papapá. O metano, além de ser ruim do ponto de vista ambiental, ele é ruim para a vaca, porque eu estou perdendo energia na forma de metano. Então, o que que eu faço? Eu boto o antibiótico vem e mata essa bactéria que produz metano, sobra mais espaço para essa bactéria crescer, ela vai embora. Qual que é o grande problema do antibiótico, do ionófilo, né? Eu preciso botar ele direto na dieta, porque a bactéria vai correr. Eu preciso iniciar o ciclo. Mas Não, assim, pisada é show de bola o negócio. não, top. Então, assim, tem mais algumas perguntas aqui, né? Mas tem uma que me intrigou também aqui. É que é aquela assim. E a recria, né? Será que a recria segue a mesma lógica da terminação, né? Só de um modo geral aqui, então, ó, pinceladinha nisso aí pra gente encerrar aqui. Tá, ó. A recria é o maior gargalo da pecuária. Coloco para vocês agora. Por que que ela é o maior gargalo da pecuária? Como a recria, na maioria das vezes, é a atividade que eu gasto menos mensalmente para desembolsar, o povo deixa ficar muito tempo. E aí, como ela dura muito tempo, ela acaba se tornando inviável no custo de produção ao longo do tempo. Por quê? Terra ficou muito cara, né? Não tem terra barata. E, além disso, se a recria for mal feita, me impacta lá direto. Então, assim, a recria intensiva é a próxima tendência da pecuária. A gente já tem cria intensiva, né, aquela pegada, a terminação intensiva que está acontecendo, e a recria, vocês vão ver muito falar. Por quê? A recria é normalmente onde está meu ponto fraco na atividade. É nela que eu começo a perder dinheiro, porque ela dura muito tempo, e aí ela está. Hoje, qual que é o segredo do negócio? É investir numa recria. Por quê? Se eu invisto bem numa recria, você concorda comigo que o cara chega mais novo no confinamento ou na terminação. Se ele chega mais novo, ele responde melhor. Se ele responde melhor, ele me dá mais dinheiro. Não, top demais. Né? Tem várias perguntas aqui ainda, né? Apareceu mais bastante aqui. Essa última que eu achei interessante. Vale a pena para plantar braquiária ou aproveitar a palhada para reduzir o custo? Como é que é cortou? Não entendi. Espera aí. Fala assim, o Luiz G. Rod perguntou assim, vale a pena plantar a braquiária entre a safra ou aproveitar a palhada para reduzir custo? Mas como assim? Plantar a braquiária na safra? Não entendi. Plantar a braquiária ou aproveitar a palhada, né? Na entre safra, entendi, acho que foi isso. Ele fala se ele planta a braquiária ou se ele deixa a palhada por si só. Na entre safra, isso. Tá. Não, ó, existe uma grande vantagem de você plantar a braquiária. Por quê? Se você planta a braquiária, você tem aquela história que a gente conversou lá no início, você tem quantidade de comida. E se você tem quantidade de comida, qualidade boa, igual a braquiária, você gasta menos suplementação. Além disso, beleza, mas só a pecuária está ganhando. Não. A braquiária vai descompactar todo o solo e melhora para a próxima. Além disso, ela faz cama para plantio direto. Então, assim, sempre uma maior vantagem você fazer isso. Algo mais compensa do ponto de vista de custo, aí a gente tem que analisar cada cenário. Cada cenário. É aquelas duas histórias que a gente comentou. Se você planta a braquiária, você tem forragem, quantidade, qualidade. Se você não planta, você só tem a palhada. Se você só tem palhada, você só tem um cenário para trabalhar. Aqui eu tenho mais opção para te dar dinheiro. Aqui tem hora que a gente vai ficar fogo. É tenso. Hugo, acho que é isso, tá? A gente chegou aqui no ápice. Queria te começar aqui agradecendo, tá? Muito obrigado mais uma vez pela parceria de sempre aí, pelos aprendizados, pelos ensinamentos que você tem passado pra gente aí, tá? Nós como Acoli, né? Eu como pessoa também, eu como profissional entrando nessa área também, acho que é sensacional também. Queria te agradecer de coração aí pela confiança e por acreditar nesse projeto com a gente também.
tá? E Que aí, né, mandar aquele abraço pro Mateuzinho que tá assistindo aí também, tá? Acho que é incrível e a gente tem um longo caminho pela frente para desmistificar algumas coisas, né? E deixar um pouco o fator preço de lado e pensar no processo de qualidade de produção realmente de verdade, né? É fazer com que o produtor pense na fazenda dele como realmente é um negócio rentável e sustentável ao longo do tempo, né? Então acho que é sensacional aí, né? E muito obrigado mesmo, conteúdo riquíssimo. Aprendi muito hoje, Caboclo. Tu é fera mesmo, viu? Doutor, tamo junto, obrigado. Passou rápido demais, né? Tá doido? Tô igual o homem ontem. Acabou? Moço, passou 45, uma hora já foi, rapaz. A conversa tá boa, Eu viu? tô achando que você tá igual o William Bonner, você não quer deixar eu falar, não. Acabou. Não é isso, não. Mas, ó, então, sim, eu que agradeço. Realmente, assim, ó, junto. Só para deixar aqui, pra você, às vezes, quem não conhecia pelo da Copa, o Valtinho trouxe uma proposta, o Valtinho, o Thiago, uma proposta de loja e solução totalmente diferente do que eu já tinha visto. Eu comprei a ideia na hora e eu acho que é isso aí mesmo. Conta comigo, se vocês precisarem, tá? Qualquer sabe que estamos aí, já tem meu telefone, é só falar que em uma horinha no máximo eu tô chegando aí. Tamo junto, principalmente nessa história de fazer uma pecuária melhor. Acho que a pecuária, eu sempre comento que eu acho que ela está em muito boas mãos, a pecuária do futuro. E quando a gente vê gente assim, igual vocês vindo, eu faço questão de estar junto do projeto, tá bom? Obrigadão, obrigado a todo mundo. Se eu não conseguir responder todas as perguntas, vamos lá no meu canal, tem direto e tal. A gente vai ajudando. É isso aí. Se precisar de alguma coisa também, né? A Cole tá posta aqui para receber, né? Os produtores aqui da região de Vianópolis, né? Arizona, a gente consegue atender aqui próximo também, até, né? Próximo do Passa Quatro também a gente consegue. E também queria fazer um convite, né, para os espectadores aqui para as próximas lives. Então a gente vai ter, né, na sequência aqui várias lives falando, né, da parte, né, de pecuária, né? Vamos falar nesse ciclo agora de pecuária, né? Próxima que a gente vai ter, nós vamos falar sobre silagem, né? Como escolher o material importante para silagem, né? Principalmente no processo, né? De como preparar-se para fazer uma silagem de qualidade, né? Então a gente vai ter aí um outro parceiro, né? Uma outra parceira, na verdade, é uma mulher, né? E a gente vai trabalhar bastante essa questão também, trazer informação, porque que é importante escolher o material, o que é proteína, o que é, né? Matéria, Era né? seca. Não é só matéria seca, mas é o talo, né? Fazer volume, né? O volumoso, o que é a Tá? proteína, a correlação, né? O que tipo de material, que tipo de suplementação de sólido teria que fazer para colocar isso. Então, assim, é muito, muito, muito legal também a gente, né, trazer isso, né, para o produtor. São todas soluções que a gente oferece também, que a gente tem isso no portfólio da loja também. Acho que é importante, né, a gente trazer e deixar a luz aqui para que as pessoas tenham a opção de escolha também conscientes, né? Sabendo o porquê tá escolhendo aquilo, acho que é bem legal também. Show Né? de Mas é bola. isso aí. E marca aí que eu vou divulgar também. Não, certeza, tamo junto. Tamo Ó, junto. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais. gratidão de novo. Tamo junto. Marca aí na hora de postar que a gente reposta aqui também. Não, vou marcar aqui tudo direitinho agora, vou fazer certinho. Fala. Um abraço, Gão, tudo de bom, viu?